A pequena virtude do bom humor. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste, diz Jesus. Certamente o Senhor conhecia por experiência as durezas da vida. Ele não ignorava que o coração dos homens, às vezes, se encontra triturado pelas provações. E, diante do túmulo de seu amigo Lázaro, compartilha de tal modo a tristeza das irmãs do defunto que não consegue reter as lágrimas. Mas existem dores inevitáveis em quantidade suficiente para não nos entristecermos por bobagens. Assim, quando não há um motivo sério para a tristeza, Jesus nos proíbe que nos entreguemos ao abatimento. Não tomeis um ar triste. Já reparamos que o vocabulário dos defeitos é muito mais extenso e variado que os das virtudes? Ouvimos falar de pessoas lúgubres, enfadonhas, taciturnas, ou então desabridas, resmungonas, ásperas. Uns são caprichosos, lunáticos, acrimoniosos. Outros têm um ar carrancudo, vincos de amargura no canto dos lábios e a boca cheia de palavras azedas. São uns desmancha-prazeres. Em contrapartida, o dicionário só nos fornece um reduzido número de virtudes que possamos contrapor a tantas más disposições. No entanto, todos estes tristes companheiros que acabo de assinalar têm um denominador comum. Correspondem a pessoas mal-humoradas, quando não de um humor massacrante. Será este o nosso ponto de partida para refletirmos sobre a pequena virtude do bom humor, que é a guardiã da alegria e da esperança no lar. Algum desses tristonhos quererá acompanhar-me em falso. O nosso bom ou mau humor, objetar-me-á, não depende de nós. Não se diz de uma pessoa desagradável que se levantou com o pé esquerdo, e isso não mostra que não há nas suas disposições nenhuma má intenção? Numa manhã de sol estamos naturalmente alegres, um dia nublado nos torna sombrios. Este é alegre porque possui um estômago complacente. Aquele que tem uma digestão difícil encontra em tudo motivos para se queixar. É verdade que os fatores externos podem modificar o aspecto do nosso caráter. Daqui se pode até concluir que, na presença de alguém que esteja de mau humor, é um ato de caridade conceder-lhe o benefício dessas circunstâncias atenuantes. Não lhe levemos a mal a sua brusquidão, pois pode estar doente ou apenas cansado. Ou podem os seus negócios correr mal, ou ainda, o que seria pior, pode estar passando por um sofrimento moral que seria cruel agravarmos com as nossas censuras. Quanto a nós, sempre que nos sintamos irritados, esforcemo-nos por recuperar a serenidade. Raras vezes é impossível reagir contra as causas externas do mau humor. Podemos cantar quando chove, podemos dominar o cansaço ou permitir-nos algum repouso. Podemos esconder as nossas preocupações para não contristar os outros. Mas neste ponto é importante não nos enganarmos. Só se consegue reconquistar e conservar o equilíbrio moral à custa de um esforço enérgico. E é precisamente por ser uma conquista da vontade que a igualdade de humor merece ser chamada virtude. O nosso estado de ânimo não é simples reflexo de um céu claro ou nublado. É também o reflexo da nossa alma, com seus altos e baixos, seus entusiasmos e desânimos, e uns e outros podem ser contidos e corrigidos. O tempo pouco tem que ver com o meu humor, escrevia Pascal. Trago os meus nevoeiros e o meu bom tempo dentro de mim. Sim, as nossas disposições pessoais são como vidros coloridos, através dos quais vemos a vida cor-de-rosa ou cinzenta. Hoje manifestamos uma alegria exuberante, que nos torna surdos aos problemas dos outros, ou um otimismo irrefletido, que nos esconde os obstáculos com que iremos tropeçar. Amanhã, o entusiasmo terá sido substituído pelo decaimento. Já não teremos gosto por nada.
agigantaremos as dificuldades, seremos um peso para os outros, impacientes, suscetíveis, insuportáveis. Tiremos esses óculos que nos desorientam. A vida tem alternadamente momentos cinzentos e momentos cor-de-rosa. Tomemo-la como é. Olhemo-la com os nossos olhos, com olhos de cristãos. Façamos um ato de fé em Deus, que nos ama e que não nos deixa ser tentados acima das nossas forças, e também um ato de fé em nós mesmos. Acreditemos na utilidade das nossas ações, na nossa capacidade de cumprir bem os nossos deveres e, sobretudo, na nossa missão de serviço aos nossos iguais. Então, sim, teremos esse bom humor que depende em grande medida da nossa vontade. O bom humor jorra de uma consciência pura e de um coração generoso. Resta devolvê-lo com a ajuda de um duplo exercício. Habituarmo-nos a ver o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas. Está nas nossas mãos ver numa poça de água a lama do fundo ou a imagem do céu lá no alto. Esta frase de Ruskin traduz uma verdade esmagadora de aplicação universal. O mal e o bem andam misturados por toda parte. Não se trata de sermos ingênuos e de nos sujarmos de lama por fecharmos os olhos ao mal, mas de começarmos por considerar o bem, o sol que brinca na água perigosa, e assim contornarmos a poça. Não nos deixemos hipnotizar pelas dificuldades. Antes de mais nada, procuremos bem e certamente acharemos a maneira de vencê-las. Se algum acontecimento nos contraria, por acaso mudaremos as coisas maltratando os que nos rodeiam, como se devessem ser punidos pela nossa decepção? Acontece-nos algo de desagradável? Poderia ser pior? Dão-nos, às vezes, uma grande lição de fortaleza essas pessoas duramente experimentadas pela vida, de quem nos compadecemos de todo o coração, mas que nos dizem com toda simplicidade: há quem sofra mais do que eu. Instintivamente tendemos a levar para a tragédia as contrariedades que nos atingem e a não dar importância às que atingem os outros. O cristão deve fazer exatamente o contrário, compartilhar sinceramente as aflições dos outros e suportar valentemente os seus próprios desgostos. Os nossos projetos malograram? Oponhamos um sorriso a essa infelicidade. Quem sabe se esse insucesso não poderá favorecer-nos mais do que se tudo tivesse corrido bem? Todas as coisas têm os seus inconvenientes e os seus lados bons. Olhemos primeiro os lados bons e venceremos mais facilmente os inconvenientes. Adotemos a mesma tática com os nossos semelhantes. Aproximemo-nos deles pelo lado bom. Todos têm os seus defeitos, como nós, aliás, mas todos têm as suas qualidades. Por acaso podemos corrigir-lhes os desfeitos falando-lhes num tom agressivo? Não é melhor tirar partido das qualidades que manifestam e suportar-lhes os defeitos, pensando nestes o menos possível? Quando tivermos obrigação de corrigir alguém, não nos limitemos a ressaltar-lhe os erros ou as faltas. É necessário louvá-lo pelas coisas que fez bem, e assim acabaremos por encorajá-lo. Podem-se fazer muitas observações com bonomia e até em tom de brincadeira. São estas as que dão melhor resultado. No entanto, o bom humor não deve ser confundido com a mania de gracejar por qualquer coisa. Mais do que uma gargalhada estrondosa, muitas vezes forçada, o bom humor revela-se no sorriso, num rosto sempre risonho, e é isso que o torna agradável e benfazejo. O bom humor é como a canção na estrada, que faz esquecer o cansaço, quebra a monotonia e levanta o ânimo, na estrada e também em casa. O servo de Deus, dizia São Felipe Neri, deve estar sempre de bom humor, e acrescentava: fora da minha casa, tristeza e melancolia. E se alguém me diz: isso é muito fácil de dizer quando não se tem preocupações, respondo-lhe:
é necessário dizê-lo para afastar as preocupações. Há virtudes que só dão fruto a longo prazo e há outras que têm a sua recompensa imediatamente. Este é o caso da pequena virtude do bom humor.